Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Godic Talks Empresarial. E hoje eu vou fazer algo um pouco diferente, porque o entrevistado, ele também é um entrevistador desse podcast, mas ele cuida de capítulos do Arbitalks, que é o nosso podcast voltado para arbitragem, né? Mas tem um motivo muito especial de eu ter convidado aqui o Rodrigo Sampaio, que ele é um civilista no âmago, né? Um civilista e um romanista, né? E a gente vai tratar de um assunto que ele sofre de uma certa controvérsia, vamos assim dizer, né? Então tem gente que é bastante a favor, gente que é bastante contra. A jurisprudência ainda está se adaptando, né? Então é um assunto que ele é quente, porque ele, pelo menos em tese, né, Rodrigo? Ele pode afetar as discussões voltadas para o direito empresarial. Então, Rodrigo Sampaio, seja bem-vindo aqui, apesar de você ser da casa, sim, ser consultor do escritório e você o tempo todo gravar os episódios aqui com seus convidados, seja bem-vindo. É um prazer, Marcelo. Acho que vai ser bastante útil falarmos do tema que a gente acordou. Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá. Bom, o assunto de hoje não é a primeira vez que a gente trata aqui nesse episódio, mas eu resolvi trazer uma visão um pouco diferente do nosso outro convidado, que foi o Gilberto Jabbour, tá? Até porque, como eu disse, é um assunto que ele não decorre de propriamente um dispositivo legal, ele veio de uma interpretação, né, de um transplante de um instituto jurídico do direito alemão, né? E eu estou falando de surrexio e estou falando de suppressio, né? Que hoje a gente já encontra uma boa quantidade de julgados que tratam desse assunto. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo que esses conceitos vêm sendo utilizados reiteradamente para interpretar os contratos, a gente sabe que eles enfraquecem também os contratos, né? Então, se a gente aplica isso de uma maneira muito pujante, um conceito desse que nem está escrito no direito brasileiro, ele pode, né, simplesmente mudar o texto de um contrato ou impedir, às vezes, a depender da situação, a aplicação plena do contrato, né? Então, nós vamos falar aqui de surrexio e suppressio. E por isso que eu convidei o Rodrigo, que além de, né, ele ser um doutorado em Direito e ele tem uma pós-graduação em nível de livre docência em Direito Civil e ser um grande estudante desde o direito romano, ele também tem um pós-doutorado pelo Max Planck, que foi estudar na Alemanha, né? Então é uma pessoa que estudou esse assunto, bebeu lá na fonte. E eu me lembro muito bem da sua banca de livre docência, Rodrigo, que você tratou desse assunto lá também, né? Você foi inquirido e você respondeu sobre esse assunto. Então acho que por ser um assunto quente, que gera muita discussão, às vezes incongruência nas discussões, sim. Não que a interpretação esteja errada no âmago, mas sim. São interpretações divergentes. Eu acho que é importante trazer uma visão um pouco diferente do nosso outro entrevistado, que é o Gilberto Jabbour, que inclusive o Gilberto também é seu amigo. Com né? certeza, somos todos amigos. Exatamente, mas vamos lá, você podia, Rodrigo, inicialmente fazer aqui um panorama geral dos dois institutos, origem, como eles se aplicam, etc? Não, posso, sim, né? Primeiro, obrigado, Marcelo, por dar a oportunidade de tratar desse assunto. Por certo, eu tenho uma opinião bastante firme a respeito desse assunto. Uhum. Quando se fala de surrexio e suppressio, nós estamos nos referindo ao que se denomina de figuras parcelares da boa-fé objetiva. Uhum. A boa-fé objetiva, só para lembrar a todos, ela tem alguns artigos no nosso Código Civil, né, no Código Civil de 2002, que consagrou o princípio da boa-fé objetiva, principalmente no caso 422, que é considerada a cláusula de ouro da boa-fé objetiva, e que é muito próximo do parágrafo 242 do Bürgerliches Gesetzbuch, do Código Civil alemão, que é justamente a capacidade da boa-fé de criar deveres laterais e, para alguns, suas figuras parcelares. Então, o Código de 2002, do ponto de vista histórico, roubando aqui as palavras do professor Junqueiro, Antônio Junqueiro Azevedo, que, enfim, foi titular, catedrático do Departamento Civil da USP. Mestre de todos nós. Mestre de todos nós, diretor, enfim, fundou a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto também, né, no campus de Ribeirão. Ele, com muito acertamento, ele tem um estudo maravilhoso em que ele diz que o Código de 2002, ele mudou o paradigma da lei para o do juiz. E, de fato, é isso que acontece com a boa-fé objetiva. É um princípio contemporâneo contratual, então não faz parte de um grupo tradicional principiológico, como se fosse praticamente a liberdade de contratar, a obrigatoriedade do vínculo, a relatividade dos efeitos. A boa-fé é um princípio contemporâneo e que dá ao julgador um poder maior de decisão. Essas são as famosas cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados que o Código de 2002 assume enquanto técnica legislativa. E dentro desse contexto, se criou, com base na boa-fé, as figuras da surrexio e da suppressio.
né? Que são institutos praticamente relacionados com a ideia de exercício de um direito que não estava previsto, e daí vai se consolidar, ou a deixar de exercer um direito que estava previsto, por exemplo, um instrumento contratual, e que também vai se consolidar o não exercício. Né? Existem um conjunto de julgados que aplicam bem, só que o que nós temos visto, e esse já é um alerta inicial, é uma aplicação indiscriminada dos institutos. Quer dizer, não é pelo simples fato de um contrato conter cláusulas e o credor nunca utilizou, por exemplo, de uma dessas cláusulas, que quando acontecer a situação, ele abriu mão por causa da suprécio. Né? Existe uma vulgarização da boa-fé objetiva. E nesse sentido, é péssimo para o próprio princípio da boa-fé objetiva. Eu gosto muito, eu sempre lembro disso, da visão do direito anglo-saxão na matéria. Para fugir um pouco da Alemanha, né? Porque, assim, a onda civilística da Alemanha, né? Para a gente não ser tão germânico assim, o direito anglo-saxão, como regra de partida, não conhece a boa-fé objetiva. Não conhece essas figuras. Na verdade, o que se costuma falar é o seguinte: a boa-fé no direito anglo-saxão é cumprir o contrato. Então, essa é a ideia de razoável, de fairness. Então, essa é a ideia base. Então, não é justamente o contrário, porque a boa-fé objetiva no Brasil, que cresceu muito, aliás, nem na Alemanha é desse jeito, né? Cresceu muito, é justamente utilizada para não cumprir o contrato, enquanto deveria ser para cumprir o contrato. Uma última observação, antes de eu te devolver a palavra: faz uns 3 anos eu ouvi de um maior pesquisador da matéria na Alemanha, né, que também lá de Hamburgo, e ele disse o seguinte, né, acho que é melhor, se referindo a nós, né, em tom jocoso, né, numa palestra, ele falou assim, acho que é melhor então fechar as universidades e criar o Instituto da Boa-Fé. Pois é, faz sentido. Porque a gente não cumpre o contrato, a gente não cumpre o predado, não faz nada, tudo é boa-fé. Então é melhor eu só falar do Instituto da Boa-Fé em todo o curso de graduação e acabou. Tá desse jeito no Brasil. Porque a Alemanha mesmo teve um pico que cresceu. Lembrar que o próprio período do social nacionalista utilizou da boa-fé para aplicação. Então, é um instituto relacionado historicamente a isso. E depois, ele já... Em outras palavras, relacionado ao nazismo. Sim. Né? Foi um dos conceitos, junto com a função social, amplamente utilizada. Né? Os manuais clássicos alemães do período, como o do Larens, utilizam isso. E depois decresceu a utilização com um conjunto de casos, a matriz democrática alemã, etc., que já fez o controle. E aqui no Brasil foi o contrário. Agora cresce e parece que não para de crescer. Pois é. E aí vira uma aplicação meio que indiscriminada. Isso. E dizem que quando a gente tem um martelo, todo problema é um prego, né? Então a gente quer aplicar aquilo para tudo, né? E às vezes aquilo não serve para resolver todos os problemas que emergem numa relação contratual ou uma relação empresarial, né? Então... acho que esse é o ponto. Qual a relação, a natureza da relação que eu estou tratando. Esse é o ponto de partida. Existem contratos em que nós temos uma presença mais expressiva da boa-fé objetiva e tem contratos que nós teríamos uma menor presença, por assim dizer. Contratos empresariais têm a menor presença, por certo. Então, assim, eu tenho um ponto de discordância, sei, com alguns civilistas na matéria a respeito. Mas essa também foi uma classificação proposta pelo... O próprio professor Junqueira abordou isso e o ministro Rui Rosado tratou no Superior Tribunal de Justiça. Então, de fato, contrato empresarial... talvez uma figura mais ampla, contratos de lucro. Os contratos empresariais visam o lucro, né? E celebrado entre empresas, na sua essência, Entre empresas, né? Então, pessoas jurídicas ou morais, quer dizer, com aconselhamento de advogados, muito bem aparelhadas, são contratos que devem ser regidos pela liberdade de contratar. Então, se o empresário faz um contrato, ele tem que seguir o contrato. Até porque o que está escrito no contrato, ele é precificado, né, no próprio valor do contrato. Com certeza. Então, se eu vou cobrar 100, é porque eu entendo que os meus direitos e obrigações são relacionados a 100. Exato. Se eu vou cobrar 1.000, é porque estão relacionados a 1.000. Exato. Né? E aí, quando a gente tem uma interferência indevida do judiciário, poderia chegar ao ponto em que aquela precificação ela não serve mais para nada. Exato. E mais do que isso, sabe, Marcela? Eu fiz um contrato... E depois comecei a executar o contrato, sou empresário, comecei a executar o contrato e eu percebi que esse contrato está causando alguns prejuízos que eu não previ no contrato. Eu vou alegar a boa... Não, você vai ter que assumir o erro. Você fez mal aquele contrato. E daí, da próxima vez, você não vai cometer o mesmo erro. Você sabe que tem um caso bastante emblemático, na minha opinião, que está em andamento aqui no Tribunal de Justiça em São Paulo, de um acordo celebrado entre uma asset de São Paulo e um banco holandês para comprar uns créditos estressados.
E a asset, ela precificou num certo valor e o banco precificou num outro valor. Sim, tudo bem. O banco, na hora de mandar a minuta do contrato, colocou um valor abaixo do que eles tinham previamente pré-estipulado naquela precificação, naquele valuation. E a asset falou, mas você tem certeza que é isso? E perguntou várias vezes e eles confirmaram. A asset achou esquisito, o contrato foi celebrado, mas houve um erro interno do banco para vender aquele ativo estressado. É um ativo financeiro. Depois eles mandaram uma notificação para anular, depois que o dinheiro já tinha sido pago, inclusive, para o banco holandês. Gerou um contencioso. Agora, houve um erro? Talvez, mas foi um erro interno. Isso vai prejudicar a asset, que inclusive demandou o dinheiro para fazer o pagamento. É um problema isso, né? Sim, mas aí é uma relação com o banco, né? O que é pior ainda, né? Porque um banco, se um banco não consegue ter uma estrutura de recursos humanos para analisar um contrato, quem vai ter? Tem que ter todos os controles do mundo, né? Quer dizer, duvido que esse contrato não tenha passado por 10 pessoas antes ou mais para ter saído dentro da instituição bancária. Aliás, eu posso garantir que passou por todo o jurídico aqui no Brasil e todo o jurídico na Holanda, porque a rescisão veio da Holanda. E ninguém percebeu. Então, assim, deveria ter percebido, porque o adquirente do crédito, eles falaram, você tem certeza? Por favor, recheque. Já falou, cheque. Agora, recheque. Cheque novamente para ver se o preço está certo. Ele sabe, tá tudo certo. É isso, assim, por certo, assim, não é que, então não existe a boa-fé, não é isso, mas existem relações que ela é mais expressiva, por exemplo, as relações consumeristas. Assim, esse é um outro meio, né? Então, um outro mundo, regido por princípios próprios, regras próprias. Uma presunção de hipossuficiência do consumidor. Isso, a vulnerabilidade, etc. O artigo 6º dos direitos básicos do consumidor, do CDC, só que é uma relação específica. Isso não pode ser confundida com a relação empresarial. Relação empresarial é circulação econômica, para usar as palavras do Vicente Cairu. É isso. Então, basicamente é isso. Então, eu tenho que honrar o que eu fiz. Perfeito. Bom, a minha preocupação especificamente de falar de contratos empresariais, Rodrigo, você sabe qual é que o foco do nosso podcast é o direito empresarial. Sim, e a aplicação... parte importante. Exatamente. Então, vai desde um contrato que ele pode ter uma natureza financeira, um contrato de natureza societária e assim por diante. Então, por isso que eu estou enfatizando muito isso, porque eu tenho essa preocupação de, se o contrato diz isso, vamos seguir o que está no contrato. E não seguir o contrato seria a exceção à regra. Com certeza. Né? Muito bem. Agora, vamos dizer que a gente consiga aplicar suprécio ou surrécio num contrato empresarial. Tudo bem. Será que eu tenho mecanismos, talvez até contratuais, para tentar mitigar, não a aplicação do conceito, mas mitigar o risco relacionado à aplicação do conceito? E relacionado, por exemplo, a uma mudança de preço ou a impossibilidade de exercer um direito. Eu consigo fazer isso, Rodrigo? Sim. Existe a boa-fé objetiva é considerada um princípio, né? Se afirma normalmente isso, é um princípio contratual. Então, não é que eu consigo falar não incidirá o princípio, né? E é um princípio de ordem pública. Né? Então, assim, isso foi justamente concebido para que tivesse ou uma intervenção, ou uma aproximação maior do julgador, para que alterasse mesmo o conteúdo contratual. E é isso que a Supress e a Surrex fazem. Eles alteram o conteúdo contratual, fazendo uma integração. Né? Agora, eu tenho formas de coibir isso. Bom, primeiro, o simples fato de já ser um contrato de lucro, por si só, deveria levar o legislador a uma determinada interpretação. Só que eu tenho recomendado a prática de criar, por exemplo, dentro dos contratos empresariais, um capítulo de regras de interpretação. Ótimo. Ou fazer menções nos considerandos. Então, aqui tem várias questões que podem ser feitas, né? Considerando já foi muito mal utilizado no Brasil. Muito mal utilizado. Às vezes simplesmente colocam lá por colocar para ficar bonito no contrato. É uma prática que veio do direito estadunidense, como nós sabemos. Mas tem uma função no contrato. Exato. Né? Assim, às vezes define uma palavra, tal, mas é muito mal utilizado. Às vezes a pessoa conta a narrativa inteira. Mas por que essa pessoa está fazendo isso? Ou reconta o objeto contratual. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que se faz com os considerandos. Então, é muito mal utilizado. E um dos pontos é que você pode estabelecer, esse contrato vai ser regido pelas ideias de liberdade contratária, obrigatoriedade e mitiga-se assim a aplicação da boa-fé considerando. Pois é. Né? Então você pode utilizar isso para criar uma atmosfera de interpretação contratual e é daí uma diretriz para o julgador do caso, tanto para o julgador quanto para o árbitro. Tanto para o jogador quanto para o árbitro, porque, afinal de contas, vários contratos empresariais vão ser resolvidos em arbitragem. Então, tanto para um quanto para o outro. Exatamente. E ainda mais, você pode fazer ainda um capítulo de regras de interpretação. Isso cai muito bem também. Olha, as cláusulas desse contrato têm que ser interpretadas restritivamente. Essas palavras significam isso, isso e isso. As partes acordam que os institutos das figuras parcelares da boa-fé, como a Supress, a Surrexio, elas
tem aplicação mitigada somente em determinadas circunstâncias admitidas pela jurisprudência. Porque é a jurisprudência que admite. É a jurisprudência, isso não tem previsão legal. É a jurisprudência que admite. Não, perfeito. E, bom, logicamente que eu acho que para o ouvinte está bastante claro aqui qual é a preocupação e que talvez esse seja um caminho da gente tentar mitigar um eventual problema. Não a aplicação, mas uma eventual má aplicação Exato. dos conceitos que estão aí, que a jurisprudência plenamente admite. E que afeta o contrato no dia a dia. O tempo todo. Né? Então, essa é a preocupação de a gente poder, enquanto operador do direito, não gosto muito dessa expressão, mas é o que a gente é, né? De a gente dar um pouco mais de segurança jurídica para o nosso cliente. Né? Eu acho que esse, E né? a boa-fé, infelizmente, ela não dá segurança. A boa-fé, por si só, ela não dá segurança. Ela existe para mexer no conteúdo do contrato. É isso. Então, na verdade, é muito triste, né? A gente sempre conversa isso. Antigamente, você vai atender um cliente, vai fazer um contrato, fala assim, olha, a gente vai fazer, vamos assinar o contrato, tá tudo certo, vamos seguir o contrato. Imagina que horror hoje em dia, você atender o cliente, olha, a gente vai assinar, mas pode acontecer muita coisa esse contrato. Não, é horrível, não podemos pensar dessa maneira. Claro. Você sabe que a professora Paula Forgione, ela tem uma preocupação bastante legítima, na minha opinião, sobre esse tipo de comportamento, às vezes, do judiciário. Eu lembro que quando eu fiz a matéria dela lá na USP, ela falava assim, não, porque eu não gosto quando o judiciário, e ela usa essa expressão, uma expressão engraçada, quando o judiciário mete a mão no contrato, no sentido de Ela usa isso mesmo. mudar o contrato com base em alguns princípios que a gente não consegue nem mensurar o tamanho, a forma, a modalidade de aplicação. Porque né? usa como coringa. Usa Né? como coringa. Qualquer questão, ou é dignidade da pessoa humana, é um contrato empresarial, é lucro, não existem inocentes. Exatamente. Agora, aproveitando aí, puxando o gancho para o judiciário, conta um pouco para a gente a quantas anda essa jurisprudência e se você puder também falar um pouco sobre isso, né? A própria jurisprudência arbitral sobre o assunto. Olha, a jurisprudência propriamente no tribunal, no Poder Judiciário, de uma maneira geral, graças a Deus, por causa das câmaras empresariais, né? Então a gente tem a especialização, como nós sabemos aqui em São Paulo, ela permite uma mitigação nessas câmaras. Né? Então, assim, graças a Deus, nós temos, em via de regra, bons juízes nessas câmaras, né? Bastante especializados e que têm controlado mais essa mitigação. Mas o fato é que, de uma maneira, infelizmente, indiscriminada, muitas vezes os jogadores utilizam do princípio de uma maneira imprópria. E nem todo caso chega na Câmara especializada, chega no Tribunal de Justiça, né? São pouquíssimos, as câmaras são poucas especializadas, né? Então, elas fizeram durante um bom tempo um belo serviço para a sociedade. Né? Um deles foi controlar essas aplicações principiológicas. Quer dizer, nós vivemos um direito contratual principiológico, né? Infelizmente, a meu ver. Mas é a nossa realidade do ponto de vista judiciário. Nas arbitragens, graças a Deus, eu tenho visto as duas questões, né? Mas como a maioria dos contratos que vão para a arbitragem são, em via de regra, contratos comerciais, né? Arbitragem, essencialmente, arbitragem comercial. Exatamente. Né? Os princípios que se aplicam ali, normalmente, são aqueles clássicos, mais tradicionais, né? A liberdade contratual, o pacta sunt servanda. Para a pessoa fazer uma alegação de suprécio, ela tem que ter uma prova muito robusta daquela ocorrência. É possível? É possível. É possível, mas construir essa tese é mais difícil na arbitragem. A produção de provas tem que ser espetacular. Bom, eu acho que eu tenho bastante a sua visão pessoal, mas só para a gente sumarizar, porque eu acho que esse assunto talvez seja um dos que mais me afligem ultimamente aí na prática de contratos empresariais, porque a gente sabe que aplicando esses dois conceitos de maneira não muito equivocada, um pouco equivocada, sim. a gente muda sobremaneira um contrato e isso, logicamente, muda tudo que foi negociado, o que era a vontade das partes, etc. Perfeito. E, portanto, eu tenho uma preocupação que eu vejo que é bastante legítima nesse sentido. Mas, então, existem os conceitos, eles foram trazidos do direito alemão, eles são aplicados com uma certa constância pelo judiciário, mas, não obstante isso, a gente tem alguns mecanismos que são mecanismos contratuais mesmo para a gente evitar uma aplicação desenfreada, né, e descompensada dos conceitos que são importantes, servem para talvez mitigar abusos, mas eles devem servir para mitigar abuso, não a prática normal do contrato. O advogado pode fazer a sua parte, quer dizer, ele pode oferecer esse serviço também.
Acho que isso é muito importante, porque costuma-se, não, porque hoje o judiciário é instável, a gente não sabe que decisão que vem, mas também há o lado do nosso advogado. trabalho, É isso que eu quero exatamente. destacar. Nós temos juízes muito bons. Temos juízes bons, preparados, que vêm de Isso. faculdades boas, com experiência boa. Exato. Mas, às vezes, eles se deparam com contratos que são muito ruins. Então, Exato. a função do advogado é fazer um bom contrato e deixar isso explicadinho. Por exemplo, endereçar bem pro juiz a questão. Exatamente. Não mandar a mensagem torta pro juiz. Exatamente isso. Então, o que você deseja nesse contrato? Você quer alterar o conteúdo dele? Você está falando isso? Ou você está querendo que cumpra o contrato? Qual que é a sua direito? O fato é que, às vezes, infelizmente, os advogados eles alegam tudo junto. E daí o juiz não consegue entender, de fato, se é para manter o contrato ou alterar. E daí ele vai ter que escolher. É isso. Perfeito. Rodrigo, acho que era isso. Imagina, é um assunto quente. Isso, super acho que quente. a gente vai ter essas discussões no Poder Judiciário ainda por muitos e muitos anos, tá? E espero que a gente possa ter contribuído aí com o nosso ouvinte para ele entender, né? Muito obrigado mais uma vez e a gente vai se encontrar em breve aqui de novo. Se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal.